Olá! Hoje vamos mergulhar num tema que, acreditem, tem tudo a ver com a nossa vida espiritual, a nossa conta bancária. Pois é, vamos explorar essa ligação profunda usando como base princípios bíblicos. Será que a forma como a gente lida com o dinheiro é, na verdade, um espelho da nossa fé? É o que vamos descobrir. E para começar, uma reflexão bem direta. Quando o assunto é dinheiro, o que é que vem à mente? É uma sensação de paz, de propósito, ou é mais para o lado da ansiedade, do medo? A resposta a esta pergunta, por mais simples que pareça, pode revelar muito sobre a nossa verdadeira relação com os recursos que temos em mãos. A grande lição de hoje é esta. Finanças não é só matemática, não é só planilha, é uma questão de coração. É uma disciplina, olha só, profundamente espiritual, porque no fim das contas, ela reflete as nossas prioridades e a quem ou a quê a gente realmente serve. Então, por onde começamos? Pelo mais fundamental de tudo, a primeira grande virada de chave. Entender de onde tudo vem. O nosso primeiro princípio é reconhecer a verdadeira fonte. E aqui a gente já vira a lógica do mundo de cabeça para baixo. Sabe, a prosperidade verdadeira não começa no bolso, ela começa no coração. A busca por ela não deveria começar com estratégias de investimento, mas com o alinhamento do coração. Quando a gente entende que tudo o que temos é um presente, a nossa atitude em relação ao dinheiro muda, da água para o vinho. E olhem só o que diz em Deuteronômio, a força para trabalhar, as oportunidades que aparecem, a nossa própria inteligência para criar valor. A Escritura diz que tudo isso vem da fonte original. É um lembrete muito poderoso de que nós somos administradores e não os donos absolutos. Ok, se Deus é a fonte, qual é o nosso papel? Isso nos leva direto ao segundo ponto. Precisamos de agir com a sabedoria de um bom mordomo. Existe uma ideia meio torta por aí de que viver pela fé não planear o futuro. Mas os textos mostram exatamente o contrário. Guardar, poupar, planear, isso não é falta de confiança em Deus. Pelo contrário, mostra responsabilidade com os recursos que Ele nos deu. É, na verdade, um ato de sabedoria. Esse provérbio é fantástico. Ele pinta um quadro perfeito da diferença entre o sábio e o tolo. Um pensa no amanhã, cria reservas, constrói segurança. O outro, bem, o outro vive só pro impulso do momento, consumindo tudo o que vê pela frente. É isso. De um lado temos o sábio, que planeia e guarda. Do outro, o insensato, que gasta tudo sem pensar. A palavra de Deus nos encoraja, claramente, a seguir o primeiro caminho, o do mordomo fiel. E essa sabedoria do mordomo exige uma coisa que anda em falta hoje em dia: paciência. Numa cultura que quer tudo para ontem, os princípios bíblicos valorizam o processo, o trabalho honesto, sabe, aquele crescimento gradual, mas constante. Este versículo é um aviso bem claro contra os atalhos e as soluções mágicas. Ele valida justamente o princípio de juntar aos poucos. Essa é a base para o investimento consistente, para construir riqueza de uma forma sustentável e, claro, honrada. Pensem nisto: fazer um orçamento, definir metas financeiras, poupar para o futuro. Isso não são só tarefas chatas do dia a dia. São, na verdade, atos de adoração. É uma forma de dizer a Deus: eu valorizo o que me deste e vou administrar com toda a sabedoria que conseguir. E quem ensina isso? O próprio Jesus. Nesta parábola, ele usa um exemplo financeiro super prático para falar sobre o custo de ser um discípulo. Ou seja, planear não é algo anti-espiritual, é um princípio ensinado no coração do Evangelho. Mas claro, esse caminho tem os seus perigos. Vamos então para o nosso terceiro ponto e dar uma olhada em como a Bíblia nos alerta sobre as armadilhas que precisamos evitar. A dívida. Essa é a primeira grande armadilha. E a fonte não fala dela como um simples número negativo no banco, não. Ela descreve a dívida como uma corrente espiritual, algo que nos prende, que rouba a nossa paz e limita a nossa capacidade de ser generoso. O mandamento em Romanos não podia ser mais direto. Vivemos num mundo que normalizou a dívida, não é? Mas a instrução bíblica aponta para a liberdade. O objetivo é viver de tal forma que a única dívida que a gente tenha seja a de amar o próximo. A segunda grande armadilha é aquele poço sem fundo do consumo sem propósito. Sabe? É gastar dinheiro e o suor do nosso trabalho em coisas que no final do dia nos deixam vazios.
É um ciclo vicioso que promete felicidade, mas nunca, nunca entrega. A pergunta do profeta Isaías nos obriga a olhar para os nossos extratos bancários e questionar: para onde está a ir o meu dinheiro? O fruto do meu trabalho está a nutrir a minha vida e a dos outros, ou está simplesmente a ser desperdiçado? É uma pergunta forte. E por que fazemos isso? Às vezes gastamos porque estamos tristes ou eufóricos. Compramos coisas para manter uma imagem. Usamos as compras como uma terapia para a ansiedade. Ou simplesmente cedemos ao impulso do momento. A Bíblia nos chama para uma intenção mais profunda em tudo isso. Então, se a gente conseguir evitar essas armadilhas e seguir a sabedoria do mordomo, o que é que a gente realmente alcança? Vamos agora descobrir o que é, afinal, a verdadeira prosperidade. Esta frase resume tudo. A nossa relação com o dinheiro é crucial. Ele deve ser uma ferramenta nas nossas mãos, para cumprir um propósito maior. O problema é quando ele se torna o nosso mestre, ditando as nossas decisões, os nossos medos, aí perdemos completamente o rumo. Jesus coloca a escolha de uma forma que não deixa dúvidas. Não há meio termo. O nosso coração vai ter uma lealdade final. Ou servimos a Deus, usando o dinheiro como ferramenta, ou acabamos por servir ao dinheiro, transformando-o num ídolo. E isso, meus amigos, redefine o nosso objetivo. A verdadeira prosperidade, sob esta ótica, não se mede pela quantidade de zeros na conta. Mede-se pela paz de espírito, por viver com um propósito claro, pela alegria de poder ser generoso e pela liberdade das amarras financeiras. E para terminar, fica esta pergunta. Ao olharmos para a nossa vida financeira, as nossas decisões, preocupações, esperanças, a quem é que ela está realmente a servir? É uma pergunta para levarmos connosco e refletirmos muito para além do que conversamos aqui hoje.